Livro A Recompensa da Honra. Autor John Bevere. Capítulo 1. As recompensas esperam por você. Honra. Embora seja uma virtude quase extinta no século XXI, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar às lágrimas, ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos a sua virtude de forma indireta, mas onde está a honra na nossa vida diária? A noção de que ela possa ser vivida em nosso dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. Quero ver a honra restaurada aos filhos e filhas de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus, e é exatamente por este motivo que o inimigo de nossas almas simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grandes recompensas, recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. Você está prestes a embarcar em uma jornada que o levará para mais perto do coração de Deus, o autor de tudo que é digno de honra. Oro a Deus pedindo que estas verdades reveladoras afetem a sua vida de uma forma profunda e prática. Muitos só aprenderam estas lições no final de suas vidas. Por este motivo, o apóstolo João escreve com urgência: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João 8. João era um homem velho, com aproximadamente um século de idade quando escreveu estas palavras, segundo a concordância de Clarke's Commentary, da Abingdon Press. Ele compartilhou o seu discernimento, adquirido a duras penas, para que hoje fossemos beneficiados. João tinha conquistado a vantagem que alcançam os homens e as mulheres que vivem muito, e bem. É o destino ao qual se chega quando se percorre fielmente o caminho da vida a fim de cumprir sua vocação, um lugar de segurança e força, algo que chamo de unção de avô ou de avó. Quando eles falam, os que são sábios ouvem. Durante os últimos 25 anos, tive a oportunidade de desfrutar de alguns encontros com homens e mulheres desse tipo. São embaixadores que gastaram bem os dias de sua vida e entraram na fase em que podem olhar para trás com conhecimento. Esses veteranos experientes desenvolvem alguns atributos comuns, 3 dos quais discutiremos aqui. Primeiramente, eles localizam instintivamente o cerne de uma questão. Não ficam debatendo ao redor de algo, nem perdem tempo com o que não é importante. Em segundo lugar, eles dizem muito com pouquíssimas palavras. E em terceiro, as palavras que escolhem são precisas e de peso. A comunicação econômica desses homens e mulheres, por assim dizer, leva consigo maior peso do que as mesmas palavras ditas por outra pessoa que não andou tão bem, ou por tanto tempo, pelos caminhos da vida. Depois de um desses encontros memoráveis, descobri-me meditando durante meses em apenas uma ou duas frases ditas por esses veteranos experientes. À luz deste raciocínio, podemos crer que o apóstolo João estava dizendo muito através de uma simples sentença. Na verdade, meditei nessas palavras inspiradas durante anos, e a revelação contida nelas continua a se expandir. Vamos examinar sua advertência uma frase de cada vez. Não perca sua herança. Ele começa com acautelai-vos asterisco. João encoraja cada um de nós a tomar cuidado, examinar e prestar atenção em nós mesmos. Ele empresta uma certa urgência às suas palavras, pois o que está para comunicar não deve ser encarado de forma superficial, mas ponderado com profundidade. Uma atenção cuidadosa deve ser dispensada para que não venhamos a perder as coisas pelas quais nos esforçamos. Isto é um pouco preocupante, a possibilidade de perder aquilo que foi ganho com esforço. Imagine um fazendeiro trabalhando para limpar o seu campo. Ele se empenha, em meio ao calor do dia, para tirar as pedras e pedaços de tronco que poderiam impedir o solo de produzir uma colheita. Depois de limpo, ele ara e cultiva a terra, preparando-a para receber a semente. Depois que o campo está semeado, ele se esforça para manter as condições ideais para que a sua plantação floresça, fertilizando, arrancando as ervas daninhas, e regando as suas sementes. As plantas brotam e o seu trabalho continua enquanto ele protege o campo das pragas e de tudo que possa arruiná-lo. Então, quando faltam algumas semanas para a colheita, ele fica cansado e desiste. Todo o trabalho foi inútil, pois ele perde toda a sua produção por causa de sua negligência final.
Ou talvez uma tempestade estivesse ameaçando chegar, ele viu os sinais, mas se recusou a agir, e esse erro custou-lhe a colheita. Que perda de tempo, dinheiro, trabalho e recursos apenas para vacilar no momento da concretização. E quanto ao homem de negócios que se dedica a construir sua empresa durante anos, apenas para perdê-la no final por causa de algumas decisões erradas? Mais uma vez, é trágico. Em ambos os casos, os benefícios do trabalho intenso são perdidos em um instante por causa de escolhas erradas. É por isso que as Escrituras nos encorajam repetidas vezes a terminarmos bem. Aquele que perseverar até o fim, Mateus 10:22, 24:13, Marcos 13:13, e novamente, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firmes, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos, Hebreus 3:14, e ainda, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, Apocalipse 2:26, ênfases do autor em todos, e a lista continua. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como a concluímos. O modo como a terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos, e estas em geral são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Momentos que decidem a nossa vida. Houve um incidente com um de nossos filhos. Ele queria fazer algo que eu não aprovava e sabia qual era a minha opinião. Eu sentia, porém, que ele tinha idade suficiente para lidar com a situação, então a decisão final era a dele. O tempo passou e descobri que ele optara por ir contra meu conselho. Mais tarde, nos sentamos para discutir a escolha que havia feito. Expliquei, a escolha cabia a você, mas quero aproveitar esta oportunidade para lhe ensinar algo. Havia um jovem rei chamado Roboão. Pouco depois de iniciar o seu reinado, seus súditos lhe levaram um problema: teu pai fez pesado nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O jovem rei instruiu o povo a retornar em alguns dias para ouvir a sua decisão. Os conselheiros de seu pai lhe disseram: se você quer se tornar servo desse povo, leve em consideração as necessidades deles, e haja com compaixão, resolva as coisas com eles, e eles por fim farão qualquer coisa por você. 1 Reis 12:7. Foi um conselho bom e sábio, mas o jovem rei rejeitou o conselho deles e foi consultar seus colegas. Eles disseram: essas pessoas que reclamam, seu pai fez pesado nosso jugo, alivia-nos. Bem, diga isto a elas: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se vocês achavam que a vida era dura sob o governo de meu pai, vocês ainda não viram a metade. Meu pai os castigou com açoites, eu baterei em vocês com correntes. Versículos 10-11. O jovem rei Roboão deu ouvidos aos conselhos de seus amigos, o que acarretou resultados trágicos. O reino que seu pai Salomão construiu foi destruído, 10 das 12 tribos de Israel se fragmentaram permanentemente enquanto 5/6 do reino foram destroçados debaixo do seu punho de ferro. Uma escolha errada custou-lhe caro para o resto da vida. Então, eu disse a meu filho: vamos voltar atrás. Talvez o príncipe Roboão e seus amigos tenham rejeitado durante anos o conselho de seu pai Salomão ou de seus anciãos. Talvez eles tenham rido secretamente entre taças de vinho e meneado suas cabeças às ocultas nas câmaras reais, zombando do que acreditavam ser conselhos tolos e fora de moda. Pensamentos vãos podem ter confundido a cabeça de Roboão: manterei a paz enquanto ainda for príncipe, mas quando me tornar rei não darei ouvidos a esses velhos tolos. Como príncipe, suas decisões de ignorar e apreciar superficialmente a sabedoria de seus anciãos lhe custaram muito pouco. Ele não percebeu que os dados haviam sido lançados e que um dia ele não passaria de um tolo que pensava ser sábio. Quando chegou o momento que definiria sua vida, faltava-lhe o padrão necessário para realizar um julgamento de peso. Continuei: todos temos momentos que decidem nossa vida. Eles são como provas com direito à consulta, porém não sabemos que fomos examinados até que elas tenham terminado. Filho, você decidiu não dar ouvidos ao meu conselho e, por ora, isso não lhe custará nada. Mas virá o dia em que um momento que definirá a sua vida chegará. Se já tiver desenvolvido o padrão de dar ouvidos a conselhos sábios, você naturalmente o seguirá e terá grande recompensa. Deixando de lado a questão do meu filho, vamos rever outro exemplo.
Os filhos de Israel não haviam desenvolvido o padrão de dar ouvidos à palavra de Deus. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas continuavam reclamando e desobedecendo. Às vezes este comportamento parecia ter como resultado um custo mínimo, e em outras ele não parecia afetá-los de forma alguma. Entretanto, durante o processo, um padrão estava sendo estabelecido. Finalmente, o momento que definiria a vida deles surgiu. 12 espias foram enviados a Canaã para dar uma olhada na terra que Deus havia separado para ser deles. Os espias voltaram com um relatório negativo e desanimador, e toda a congregação os seguiu e começou a reclamar como antes, mas dessa vez isso lhes custou caro. Eles jamais entrariam na terra prometida e teriam de vagar pelo deserto pelo resto de suas vidas. Em apenas um instante, perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. Não houve como reverter o prejuízo. Embora pudessem vê-la, jamais tomariam posse de Canaã, assim como Roboão perdeu as 10 tribos pelo resto de sua vida e por muitas gerações à frente. Existe uma lição importante para jovens e velhos aqui: não devemos simplesmente obedecer a Deus, precisamos capturar o seu coração. E então vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás das suas diretrizes, e não as veremos unicamente como leis. O jovem príncipe Roboão nunca capturou o coração de seu pai ou de seus anciãos. A geração mais velha dos israelitas nunca conseguiu ver o que Deus estava fazendo, ou a bondade do seu coração para com eles, e perderam tudo. Agora, vamos dar uma olhada no outro lado da moeda. Há exemplos por toda a Bíblia em que indivíduos vislumbraram o coração de Deus e desenvolveram modelos sábios para uma tomada de decisão. Quando aqueles momentos que decidem uma vida surgiram sem avisar, eles reagiram corretamente e receberam grandes recompensas. A forma mais simples de não perder aquilo pelo qual nos esforçamos é desenvolver padrões e honrar de forma consistente o conselho de Deus. A cada dia oportunidades de fazer escolhas se apresentam diante de nós. Virá o dia em que olharemos para trás e saberemos quais delas de fato tiveram o poder de definir a nossa vida, mas se tivermos desenvolvido padrões baseados em Deus, continuaremos seguindo por esse caminho e, mais tarde, receberemos a nossa recompensa. Recompensas. Isto nos leva ao próximo ponto de João, e a fim de facilitarmos a consulta, transcreveremos todo o versículo: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Observe que Deus é um Deus galardoador, ver Hebreus 11:6. Esta é uma verdade que precisamos firmar bem fundo em nossos corações. Na verdade, Ele ama recompensar-nos. Como foi que Ele se apresentou a Abraão? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15:1, ênfase do autor. Uma outra versão traz: Eu sou o teu grandíssimo galardão. Uau, que maneira de se apresentar a alguém! O Salmo 119, 9-11 faz eco a estas palavras, dizendo: Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, em os guardar, a grande recompensa, AMP, ênfase do autor. Lemos no Salmo 57:2, Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa e me recompensa, que faz com que os seus propósitos para mim venham à existência e com certeza os realiza. AMP, ênfase do autor. Deus é um Deus galardoador e ama recompensar os seus filhos. Como pai de 4 filhos, descobri parte desta alegria. Amo ver seus olhos se iluminarem de gratidão e a satisfação tomando conta deles enquanto se deleitam com a lembrança de uma escolha bem feita e recompensada. No entanto, também aprendi que não é sábio recompensar o mau comportamento. Premiando aqueles que não mereceram ou que não conquistaram aquela recompensa, destruímos o poder do incentivo, e o incentivo é uma coisa boa. Meus garotos sabem que eu os amo, mas com o passar dos anos, eles cresceram e entenderam a diferença entre o meu amor e o meu prazer. Deus ama cada um de nós profundamente, e o seu amor é perfeito. Entretanto, isto não significa necessariamente que não haverá momentos em que Ele estará insatisfeito com as nossas atitudes e escolhas. Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. Observe que João diz: para receberdes completo galardão. Enquanto eu meditava, a palavra completo saltou da página. Pensei:
Se há uma recompensa completa, então há também uma recompensa parcial, e também a possibilidade de nenhuma recompensa. Lembre-se, não estamos falando de salvação aqui, mas de recompensas. Meditando um pouco mais, concluí que há duas aplicações às quais João se refere. A primeira é o trono do julgamento de Cristo. Paulo declara: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. De imediato, percebemos que Paulo não está se dirigindo a toda a humanidade, pois quando um incrédulo está ausente do corpo ele não está na presença do Senhor, está, antes, no inferno. Isto pode parecer duro, mas é a verdade. Jesus não veio ao nosso mundo para condená-lo, muito pelo contrário, veio para salvá-lo. O mundo já estava condenado por causa de Adão, que nos vendeu para a morte eterna, ver João 3, 17-18. Somente aqueles que recebem Jesus Cristo por meio de um comprometimento total de suas vidas a Ele estarão presentes com o Senhor quando deixarem para trás os seus corpos terrenos. Paulo continua a se dirigir aos crentes. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 9-10. Todo crente comparecerá diante do trono do julgamento de Cristo. Naquele dia, cada um de nós receberá de acordo com o que fez durante o seu curto tempo na terra. A nova tradução na linguagem de hoje afirma: e cada um vai receber o que merece. Os nossos pecados não serão julgados, uma vez que o sangue de Jesus erradicou a punição eterna determinada para o pecado. Em vez disso, seremos recompensados, ou sofreremos perdas, pelo que fizemos como crentes. As nossas ações, palavras, pensamentos e até mesmo motivos serão inspecionados à luz da sua palavra. As coisas temporárias sobre as quais edificamos a nossa vida serão consumidas, o que resultará em perda, e as eternas serão purificadas e transformadas em recompensas duradouras. Ver 1 Coríntios 3, 14-15. A extensão entre as perdas sofridas e as recompensas poderá variar desde vermos tudo o que fizemos ser consumido, embora nós sejamos salvos, como que pelo fogo, até a suprema grandeza de reinarmos ao lado de Jesus Cristo para todo sempre. Ver 1 Coríntios 3,15, Apocalipse 3,21. A abrangência disto é, sem dúvida, vastíssima. A primeira situação seria um exemplo de ausência de qualquer recompensa, a última seria um exemplo do cenário do completo galardão, sendo que a recompensa parcial ficaria em qualquer ponto entre esses dois. Estas decisões do trono do julgamento são chamadas de juízos eternos, ver Hebreus 6, 1-2, o que significa que nunca haverá qualquer alteração, emenda ou mudança nesses decretos. Portanto, pode-se concluir que o que fazemos com a cruz de Cristo determina onde passaremos a eternidade. No entanto, o modo como vivemos como crentes determina como passaremos a eternidade. É sábio, portanto, olhar diligentemente o que as Escrituras dizem sobre os juízos eternos e as recompensas eternas. Este conhecimento é definido como uma doutrina elementar de Cristo. No ensino fundamental, a sua base é adquirida com todos os elementos essenciais da educação, como a leitura, a escrita, a matemática, etc. Você consegue imaginar tentar construir sua formação de ensino médio ou universitária sem saber ler, escrever, somar ou subtrair? Seria impossível. No entanto, inúmeros crentes tentam construir sua vida cristã sem este conhecimento doutrinário elementar. A urgência deste dilema levou-me a escrever o livro Driven by Eternity ***, que trata do assunto em detalhes, e eu o recomendo como um acompanhamento desta mensagem. Esta vida. Definimos que os padrões fundamentados em Deus levam consigo a promessa da recompensa no trono do julgamento, mas as suas bênçãos nos alcançam também nesta vida. Leiamos: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e daqui há de ser. 1 Timóteo 4:8, ênfases do autor. Nosso Pai deseja nos recompensar tanto naquele tempo quanto agora, na medida em que dermos ouvidos aos seus conselhos. Foi-nos ensinado que os justos serão recompensados na terra, Provérbios 13:31, Nasm. Não somente no céu, mas nesta vida. E novamente, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade, Provérbios 13:21, NTLH.
Tiago é enfático ao declarar: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Tiago 1, 16-17. Todo bem vem de Deus. Não atribua as coisas que causam dano ou prejuízo a Deus, Ele é o doador do bem. O desejo de Deus é recompensar você com os seus benefícios aqui e agora. As suas recompensas não retrocedem. Está escrito: a bênção do Senhor enriquece e, com ela, Ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. E novamente, o homem sincero receberá uma rica recompensa. Provérbios 28, 20, NLT. A rica recompensa é o completo galardão. Ainda meditando nas palavras do apóstolo João, pensei: se existem situações de pleno galardão, recompensa parcial e de nenhuma recompensa em nosso futuro, deduzo que isso também se aplica à vida presente. Ao rever a vida de Jesus, isso se tornou evidente. Enquanto andou por esta terra e teve contato com a humanidade, alguns receberam a recompensa parcial, outros não receberam nada, e houve aqueles que alcançaram o completo galardão. Vamos dar uma olhada em uma amostra de cada caso e observar os padrões apresentados, os quais nos mostrarão o caminho que Ele deseja para cada um de nós. Capítulo 2. Recompensa parcial e nenhuma recompensa. Nazaré esperava com ansiedade a prometida manifestação do Messias. A comunidade judaica estava prevenida e de sobreaviso porque aquele era o tempo em que ele deveria surgir. Eles não eram diferentes dos cristãos dos nossos dias, pois a maioria sabe que estamos vivendo o período que precede a sua segunda vinda. Jesus disse que conheceríamos a estação ou a geração, mas não o dia e a hora. Portanto, não há motivos para acharmos estranho que os israelitas conhecessem o tempo da sua primeira vinda. Daniel descreveu o espaço de tempo em seus escritos, Daniel 9, 24-26, em que isso se daria, e os mestres da lei disseram aos magos onde encontrar o menino Jesus, ver Mateus 2:4. Eles sabiam que o tempo havia chegado, mas quando o Messias foi revelado em seu meio, vemos uma reação estarrecedora: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6:5, ênfase do autor. Observe as palavras: não pôde fazer ali nenhum milagre. Há alguns anos, lendo a passagem acima, fiquei assustado com essa expressão. Pensei: espera um instante, aqui não diz que ele não quis fazer ali nenhum milagre, mas em vez disso, especifica que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Se o versículo do livro de Marcos indicasse que Jesus não quis, eu não teria pensado nele uma segunda vez, porque se trataria da vontade de Jesus. No entanto, não pôde fazer significa que ele não estava retendo nada, em vez disso, foi contido. Este ponto é enfatizado e esclarecido também em outras versões. A Amplified Bible, por exemplo, traz: ele não foi capaz de fazer. A nossa pergunta passa a ser: por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades: cegos viam, ouvidos surdos eram abertos, aleijados de repente começavam a andar, mortos se levantavam. E isto é apenas uma amostra do que foi registrado. Com frequência lemos nos evangelhos que ele curou toda espécie de doenças e enfermidades. Qual foi a diferença? Por que apenas alguns enfermos receberam a cura naquela cidade? A resposta se encontra nos versículos precedentes, mais precisamente nas palavras do povo de Nazaré: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 2-4, ênfase do autor: o que está acontecendo? Vamos ver. Jesus voltará à cidade onde havia crescido e costumava juntar-se ao povo de Deus quando se reunia aos sábados. Toda a comunidade estava na sinagoga quando de repente Jesus se levantou e leu a seguinte passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Lucas 4:18. A multidão sabia o que estava por vir, aquelas eram palavras familiares. Eles haviam ouvido essas palavras em Isaías inúmeras vezes:
era um dos principais livros proféticos que falavam sobre a vinda do Messias. Não seria diferente do que se hoje alguém se levantasse e começasse a ler a respeito das bem-aventuranças ou a oração do Pai Nosso, nós saberíamos o que viria a seguir. Jesus continuou, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor, versículos 18 e 20. Até aquele instante, havia somente um ponto que precisava ser tratado na mente daqueles cidadãos. Por que aquele homem sem preparo da localidade estava lendo as Escrituras e não o experiente rabino? Mas, de repente, a bomba é lançada. Jesus enrola o pergaminho e anuncia: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir, versículo 21. Depois prossegue falando das grandes e poderosas obras realizadas nas outras cidades e encerra com uma forte mensagem profética. O quê? Esse cara é real? Estamos ouvindo direito? Ele realmente está dizendo que é aquele sobre quem Isaías profetizou? Que ridículo! Que loucura! Totalmente incrédulas, as pessoas começam a falar entre si. Este é Jesus. O que, afinal de contas, ele está fazendo? O que está dizendo? Posso imaginar uma mãe exclamando: não pode ser! Ele frequentou a aula de estudo da Torá junto com meu filho. Estupefata, uma outra acrescenta: a família dele mora aqui ao lado. Ele brincava com o Benjamim. Outras podem ter tido lembranças mais atuais: ele construiu a mesa onde comemos todas as noites. Fez nossas cadeiras. Este homem é o filho do carpinteiro. O que ele quer dizer com o Espírito do Senhor está sobre mim? Quem ele pensa que é? Hoje, talvez protestássemos dizendo: ele jogava futebol com meu filho, ou ele estava na aula de matemática com minha filha. Eles haviam formado uma imagem mental de como o Messias viria a partir da compreensão que tinham do Antigo Testamento. Eis outra passagem conhecida de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Isaías 9, 6, 7. Aqueles cidadãos estavam aguardando um grande rei, alguém que seria tanto um sábio sobrenatural quanto um conquistador poderoso. Ele os libertaria rapidamente da opressão romana e os estabeleceria como uma nação sem igual. Ele recuperaria o trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas quando Jesus veio como um deles, criado nas suas escolas, rindo pelas suas ruas, construindo móveis domésticos e cercado pela máfia, os coletores de impostos, e por prostitutas, eles foram pegos de surpresa. Não conseguiram entender. Espere um pouco, gritavam por dentro e por fora, não era assim que esperávamos que o Messias viesse. As pessoas daquele vilarejo não perceberam que deveria levar alguns milhares de anos entre a declaração "um filho se nos deu" e a concretização e manifestação física total de "para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, desde agora e para sempre". Este incidente, juntamente com outros, revela ao longo das Escrituras uma verdade que é difícil de captar: muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. Por quê? Para que saibamos que Ele é Deus e nós não podemos criticá-lo. Não podemos buscar respostas simplesmente usando a nossa mente, precisamos buscá-lo e a sua provisão com o nosso coração. As Escrituras não podem ser interpretadas a partir da nossa compreensão humana limitada. É preciso haver um sopro do Espírito de Deus. Somente Ele dá conselhos sábios e a aplicação correta. Um contraste absoluto. Permita-me dar mais um exemplo disso. Os fariseus também estavam aguardando um Messias poderoso e vencedor, um herói que libertaria o povo de Deus da opressão romana. Aqueles líderes esperavam ansiosamente a sua vinda, acreditando que se tornariam subgovernantes desse novo reino estabelecido em Jerusalém. Então, quando Jesus entrou em cena como um homem da Galileia sem qualquer preparo, foi alvo de zombaria. Ele não se encaixava de modo algum na imagem que tinham do Messias. Em um dos muitos interrogatórios que lhe fizeram, está registrado o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui. Ou, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós,
Lucas 17, 20 e 21. Novamente, aqueles fariseus estavam se referindo à profecia de Isaías como se o reino do Messias fosse terreno. Também procuravam um Messias baseado na sua interpretação mental das Escrituras, em vez de confiarem na direção do Espírito de Deus. Eles conheciam a Deus não através de seu coração, mas pelo seu próprio raciocínio. Em contraste, vamos dar uma olhada em outro homem que também estava aguardando pelo Messias. O nome dele era Simeão. O Evangelho de Lucas nos conta que ele era justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Lucas 2, 25-28, ênfases do autor. O resumo do que Simeão declarou sobre Jesus foi uma declaração feita sobre um bebê de 30 dias de vida que ele reconhecia como o Messias. Ora, isto é muito interessante. Eis aqui um homem que reconhece o Messias quando ele não tem mais que um mês de idade, e, no entanto, toda a cidade de Nazaré não consegue reconhecê-lo, e os fariseus zombam dele, quando, aos 30 e poucos anos, ele aparece fazendo sinais e maravilhas que nenhum outro homem jamais realizou. Por quê? Mais uma vez, porque Deus é Espírito, e aqueles que querem conhecê-lo e os seus caminhos devem conhecê-lo pelo seu Espírito, que revela a verdade. Há uma diferença-chave entre Simeão e os outros, e esta verdade é o que estamos prestes a ver. Esta revelação trará entendimento quanto à razão pela qual tantos não recebem a sua completa herança da parte de Deus. A honra. Para começar, vamos dar mais uma olhada na declaração que Jesus fez com respeito à reação de sua cidade natal ao seu ministério. Ele disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, e na sua casa. Marcos 6,4, ênfase do autor. A palavra-chave aqui é honra. Eles não o honraram. A palavra grega para honra é time, pronuncia-se teimei. Fiz um estudo profundo desta palavra e das palavras estreitamente relacionadas a ela. Consultei diversos dicionários de grego, comentários e outros livros contendo estudos do original grego. Também tive longas conversas com dois homens que falam grego fluentemente, um deles mora na Grécia, e sua família agora é formada por 4 gerações de ministros, o outro é um ministro que mora na Grã-Bretanha. As definições que vou dar a seguir são uma combinação de toda a informação que recebi dessas fontes. A definição simplista e literal de time, honra, é valorização. Quando se fala a palavra time a um grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Pense nisso, você não coloca ouro na sua gaveta de quinquilharias, em vez disso, você separa para ele um lugar de honra. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, devemos analisar o seu correspondente oposto. O antônimo de honra é desonra. A palavra grega é atimia. Algumas de suas definições são, não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Quando se fala de desonra a um grego, ele pensa em algo comum, superficial e de que nos desfazemos facilmente, como vapor. Uma forma mais pesada de desonra é ser tratado de modo vergonhoso, e até ser humilhado. Observando meu estudo baseado em dicionários e comentários gregos, descobri que a honra pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías 29:13, ênfases do autor. Observe que Deus diz, o seu temor para comigo. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Este assunto é importante, e o discutiremos num capítulo mais adiante. Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Os populares de sua cidade natal não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado divinamente até eles para cumprir a vontade de Deus. Em vez disso, viram um homem normal, um garoto local comum que estava de pé diante deles.
Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Não houve nenhum acontecimento notável, possivelmente algumas dores de cabeça, casos de artrite ou dores nas costas tenham sido curados. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar os enfermos e todos os que são oprimidos pelo diabo, mas não pode cumprir esta comissão, não porque não seja vontade de Deus que todos recebam a cura naquela cidade, mas porque eles o restringem retendo-lhe a honra. Tratam-no como um habitante local comum. Portanto, recebem uma recompensa parcial muito pequena, somente alguns dos enfermos são curados. Nenhuma recompensa. Nos evangelhos encontramos outro incidente, ocorrido numa casa onde Jesus ensinava a uma multidão de mestres e professores das Escrituras. Aqueles ministros haviam saído de todas as cidades da Galiléia e da Judeia para ouvi-lo. Lemos: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17, ênfase do autor. Observe a expressão para curar, ela se refere definitivamente aos que o ouviam. Agora, deixe-me declarar uma verdade, Deus nunca desperdiça nada. Isso mesmo. Leve em conta as vezes em que Jesus alimentou os 4.000 e, de outra vez, os 5.000. Em ambos os casos, ele deu instruções estritas para que se recolhesse todas as sobras a fim de que nada se perdesse. O que muitos de nós teríamos jogado fora ou colocado na lata de lixo, ele recolheu. Você pode ver este mesmo padrão através de toda a Bíblia no modo de Deus agir. Ele nunca desperdiça nada. Então, se o poder do Senhor estava presente para curar os fariseus e doutores da lei, isto significa que havia pelo menos um, e muito provavelmente vários, que precisavam ser curados. Digo isto por experiência própria. Vamos trazer o fato para o presente. Reúna algumas centenas de pessoas numa sala, e em um grupo desse tamanho haverá pelo menos uma dúzia, e muitas vezes mais que isso, com algum tipo de indisposição ou dor. O poder de Deus está ali para curá-las, mas nenhuma delas recebe a cura. Mais tarde, alguns homens trouxeram um amigo paralítico sobre uma maca. Depois de não conseguirem entrar pela porta da frente porque a casa estava superlotada, eles tentaram um outro caminho. Em vez de desistirem, foram para o telhado da casa, arrancaram as telhas e fizeram descer o paralítico até o meio, onde estava Jesus. Então lemos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículos 20 a 21. Observe que Lucas escreve que os fariseus arrazoavam, dizendo: vamos investigar um pouco mais fundo. Será que aqueles líderes sussurraram aos seus companheiros que estavam sentados próximos a eles? Será que se reuniram em pequenos grupos e discutiram entre eles a declaração de Jesus? A fim de trazer esclarecimento, precisamos consultar o relato de Mateus. Ele escreveu que os escribas diziam consigo, 9:3, ênfase do autor. Então vemos que aqueles mestres desonraram a Jesus apenas com os seus pensamentos. Eles falaram consigo mesmos. Não falaram em voz alta, dizendo palavras críticas, depreciativas ou indecorosas, antes, opuseram-se ao mestre somente em pensamento. Marcos também registrou que eles arrazoavam em seu coração, 2:6. Veja a resposta de Jesus aos pensamentos deles, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, 8 a 11. Imediatamente o paralítico se levantou, tomou o seu leito e saiu da casa diante dos olhos de todos os ministros. A Bíblia registra que aqueles pregadores e mestres ficaram muito admirados e glorificaram a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Versículo 12. Todos ficaram admirados, mas nenhum deles foi curado. Eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram a Jesus simplesmente devido ao modo de pensar.
Naquele incidente, não pesaram suas atitudes nem palavras, mas os pensamentos não pronunciados. Lembre-se, a honra ou a desonra podem ser demonstradas em atos, palavras ou pensamentos, mas toda a verdadeira honra tem origem no coração. Muitos daqueles fariseus, mestres da lei e escribas, já tinham desenvolvido um padrão de desonra com relação a Jesus. Eles o haviam desprezado, zombado dele, e tentado muitas vezes envergonhá-lo publicamente. Está escrito: os escribas e fariseus observavam-no, a fim de acharem de que o acusar. Lucas 6:7. E novamente lemos: observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra. 20:20. Estes são apenas alguns relatos entre muitos. Como você pode ver, aqueles homens foram além da atitude de reter a honra, eles chegaram ao ponto de tratar Jesus com desonra. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra e receberam uma recompensa pequena ou parcial. Os fariseus desonraram a Jesus por meio de seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Agora vamos examinar aqueles que receberam o pleno galardão e verificar se existe alguma relação com o princípio da honra. Capítulo 3. O pleno galardão. Logo no início de seu ministério, Jesus entrou em Cafarnaum e imediatamente encontrou um oficial romano, um centurião, para ser mais preciso. Este lhe suplicou que curasse seu servo paralítico, que sofria terrivelmente atormentado por dores. Jesus concordou: eu irei curá-lo. Mateus 8:7. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 8, ênfase do autor. Espere aí, não sou digno? Aquele era o conquistador falando com um dos conquistados. Roma agora ocupava a nação de Israel. Então por que aquele oficial romano diz a um carpinteiro judeu: não sou digno de que entres em minha casa? Seria como se um coronel da Marinha dos Estados Unidos dissesse a um encanador iraquiano: não sou digno de ir à sua casa. Você consegue ver como aquele homem honrou a Jesus? Veja, o oficial romano sabe quem realmente é este carpinteiro. Ele trata Jesus como alguém muito importante e lhe rende todo o respeito. O combatente segue em frente e explica: mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 8-9. Em primeiro lugar, vamos discutir a posição ou o posto daquele oficial. Havia 6.000 soldados em uma legião romana e um comandante responsável por toda aquela legião. Dentro da legião de 6.000 havia 60 centuriões que se reportavam ao comandante, e cada centurião tinha 100 soldados sob o seu comando. Ele está explicando a Jesus como e por que o que ele havia pedido funcionaria. Ele gozava do respeito e da obediência de seus soldados porque honrava o seu oficial comandante, submetendo-se à autoridade dele. Ele desfrutava do apoio de seu superior, que, por sua vez, era apoiado pela autoridade de Roma. Para simplificar, poderíamos dizer: tenho autoridade porque honro meu país e meus superiores respeitando a autoridade deles. Então tudo o que tenho de fazer é dizer uma palavra e os que estão sob o meu comando atendem imediatamente às minhas ordens. Observe a introdução dele: pois também eu. Aquele oficial reconheceu a autoridade de Deus sobre Jesus e, portanto, sabia que ele exercia autoridade na esfera espiritual invisível, assim como ele detinha autoridade no mundo militar. Foi por isso que ele entendeu que tudo o que era necessário fazer era dar uma simples ordem, e a enfermidade teria de obedecer. Em sua concepção, não era diferente da forma como aqueles sob a sua autoridade atendiam prontamente às suas ordens. Veja a resposta de Jesus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10. Você está vendo? Jesus anuncia que aquele oficial romano tinha mais fé do que João Batista. Pense nisso. João Batista era da casa de Israel. Vamos um pouco mais adiante. Aquele oficial tinha mais fé do que Maria, a mãe de Jesus. Ele declarou que a fé do centurião era maior já encontrada durante seus mais de 30 anos em Israel. E Jesus nunca exagerou. Um cidadão romano e oficial das forças armadas que agora ocupavam Israel ganha o prêmio.
Sou uma pessoa de fé, e espero que você também o seja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ver Hebreus 11:6. Como registram as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ari. Eu poderia apostar que João Batista ouviu muito mais passagens das Escrituras do que aquele oficial romano, no entanto, o oficial tinha mais fé. Eu também poderia presumir, e muito provavelmente estaria certo, que Maria, a mãe de Jesus, os 12 discípulos, e os muitos outros em Israel a quem Jesus encontrou também tinham ouvido muito mais da palavra de Deus do que o centurião, contudo ele tinha mais fé do que qualquer deles. O que fez a sua fé ser tão grande? Foi a combinação da honra que ele demonstrou ter por Jesus com o seu entendimento sobre a autoridade. Lucas 17:5-10 nos mostra que não é somente ouvir a palavra de Deus que produz fé, mas que isto deve ser complementado pela honra e pela submissão às autoridades. Aquele homem recebeu completo galardão porque prestou honra à autoridade e entendeu o que ela significa. Sua consideração pela autoridade revelou o princípio do respeito bem fundamentado em seu coração. Então, a raiz de sua motivação foi a honra. A mulher que não aceitava não como resposta. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, encontramos uma mulher grega, de origem ciro-fenícia, que foi até Jesus para pedir ajuda. As Escrituras declaram que ela não cessava de pedir a ele que libertasse sua filha de um demônio. Isto dá a entender que Jesus não foi receptivo ao seu primeiro pedido, nem ao segundo, e provavelmente a muitos outros que se seguiram. É bem possível que ele nem mesmo tivesse olhado para ela. Mas a mulher continuou a pedir. Destemida, finalmente obtém uma resposta, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho, para receber mais vídeos como esse.